Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós teremos na nossa aula? Vejam aí. Aula de número 48. Nosso objeto de conhecimento é sintaxe e o detalhamento é sujeito e predicado. Então, vamos à nossa aula? Então, gente, como nós vimos aí, a nossa aula vai tratar de sujeito e predicado. Então, para nós entendermos o conceito, acompanhe comigo aí na cartela. Então, nós temos aí sujeito e predicado e, especificamente, nós temos o conceito de sujeito. Olha o que está dizendo. Sujeito é um termo essencial da oração, está presente na maioria delas, explícito ou não. Então, o sujeito pode aparecer, por isso a palavra explícito, ou ele não pode aparecer. Aí ele vai se chamar de oculto, entre outros termos também que a gente vai ver daqui a pouco. Sua existência, porém, não é sempre obrigatória, por isso que ele pode ser explícito ou não. É com o sujeito que o verbo ou locução verbal da oração se relaciona. Então, o verbo e o sujeito vão ter uma relação aí, a gente também já vai entender isso. Seja ativa ou passivamente. A concordância do verbo depende da pessoa e número do sujeito. Então, se for uma pessoa, apenas uma pessoa, eu vou conjugar o verbo, por exemplo, no singular. Se for no plural, eu vou conjugar o verbo no plural. Por isso que aqui está falando que pode ser número e pode ser pessoa. Por exemplo, se ele estiver na segunda pessoa do singular, o verbo se flexiona em pessoa e número, concordando com o sujeito. Então, já que nós tivemos essas ideias bases a respeito do sujeito, então vamos entender o que de fato é o sujeito. Então, por exemplo, o sujeito é aquele que pode agir, é aquele que pode experimentar uma sensação, é aquele que pode vivenciar alguma coisa, é aquele que pode ter uma necessidade dentro de um contexto. Então, vamos entender aqui numa frase o que seria o sujeito. Se eu digo, por exemplo, Milena, eu, está doente. O sujeito, eu, está o quê? Passando por uma situação, representa o estado do sujeito. Então, Milena está doente. No caso aí, o sujeito é Milena. Perceba que quando eu falo Milena está doente, o verbo está concordando com Milena. Por isso que vai existir uma relação entre o sujeito e o verbo. Não só isso, o sujeito está expresso, ou seja, explícito, ok? Milena está doente. Quem é que está doente mesmo? Milena. Então, neste caso, nós temos o sujeito explícito, expresso. Agora, se eu digo, por exemplo, estou doente, perceba também que é uma noção de estado, mas eu não coloquei o sujeito expresso, apenas disse estou doente, mas pela conjugação do verbo, eu consigo perceber quem é o sujeito. Quem é o sujeito? Eu. Só que o eu não está aparecendo. Então, por isso que ele pode ser explícito ou não, beleza? E ele vai apresentar essa relação aí com o verbo. Agora, para nós entendermos melhor esse processo, eu quero que vocês vejam alguns exemplos em relação a essas ideias aqui apresentadas. Então, vamos aos nossos exemplos. Olha o que vai aparecer aí para vocês. Dois exemplos. O primeiro diz, o silêncio é um espião, e o segundo exemplo, as praias estão poluídas. Então, gente, quem é que é o espião aí? O silêncio. Então, perceba que o silêncio é o quê? O sujeito da oração, ok? No segundo momento, as praias estão poluídas. Quem é que está, estão poluídas? Quem é que está poluída aí, gente? Praias, não é? Então, o sujeito está aí aparecendo. No caso aqui, nós temos algo chamado de sujeito explícito, como nós vimos lá no conceito, ou seja, o sujeito aparece, ok? Além disso, o verbo está acompanhando o processo do sujeito, porque veja, se é apenas o silêncio, eu vou conjugar o verbo no singular. E no caso, no segundo caso, se são as praias, eu vou conjugar o verbo no plural, porque o sujeito está no plural, ok? Então, nos dois casos, nós temos aí sujeitos explícitos. E como nós havíamos visto, há uma relação entre verbo e sujeito. Afinal, se ele está no singular, eu vou colocar o verbo no singular, e se ele está no plural, eu vou colocar o verbo no
plural, beleza? Acompanhe o próximo processo aí. Vejam aí na cartela que vai aparecer. Olha o que está dizendo. Predicado, termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito ou uma declaração que não se refere a nenhum sujeito. Professora, eu não compreendi o que está sendo falado aí. A gente vai entender com os exemplos. Quando eu digo, as praias estão cada vez mais poluídas, qual é a informação que eu tenho a respeito das praias? É que elas estão cada vez mais poluídas. Perceba que a informação aqui, ó, presente, está fazendo referência ao sujeito praias. Então, essa informação que eu tenho sobre o sujeito é o que eu chamo de predicado, ok? E dentro do predicado, eu vou ter quem, sobretudo? O verbo. Então, a principal palavra do predicado sempre, sempre, sempre vai ser o verbo, ok? Então, o predicado é a informação a respeito do sujeito. No segundo caso, a mesma situação. O silêncio é um espião. Qual é a informação sobre o silêncio? É que ele é um espião. Então, a informação presente a respeito do silêncio é o que eu vou chamar de predicado. Então, só repetindo o nosso conceito, predicado é o termo que contém, ó, o verbo, verdade, aqui, ó, estão e aqui é. Então, de fato, o predicado tem verbo. E é uma declaração que vai se referir ao sujeito. Só que em alguns momentos eu não vou ter o sujeito, tá bom? É por isso que está falando aqui, ó. É uma declaração que não se refere a nenhum sujeito. Então, quando eu estiver com o sujeito ali presente, a informação está se referindo ao sujeito, como é o caso aqui, ó, dos dois exemplos. A partir do momento que não houver sujeito, aí realmente eu não vou ter uma informação a respeito desse sujeito. A gente já vai entender a partir de outros momentos como que esse processo vai acontecer. Então, tomando como base a ideia de sujeito e tomando como base a ideia de predicado, nós vamos entender agora quais são os tipos de sujeito. Então, a gente já sabe que o sujeito pode ou não aparecer, e aí, dependendo da situação, nós vamos ter a classificação a respeito desse sujeito. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo agora a classificação a respeito dos sujeitos. Então, nosso primeiro tipo de sujeito é o sujeito chamado aí de determinado simples. Olha o conceito a respeito dele. O sujeito é classificado como simples quando o verbo se refere a algo ou alguém que está explícito no texto. Foi por esse motivo que eu expliquei o que é um sujeito explícito e o que é um sujeito não explícito. Continuando, e esse referencial possui apenas um núcleo, formado por um substantivo, pronome ou palavra substantivada. É o núcleo único que o define como simples. Então, antes de nós voltarmos aí aos exemplos da cartela, eu quero que vocês acompanhem comigo o seguinte raciocínio. Ó, quando eu falo de sujeito simples, é quando eu vou fazer referência a um só ser presente ali, ele vai ser o núcleo. É importante dizer, esse núcleo pode estar no singular, eu posso, por exemplo, dizer Milena está doente, ó, está no singular, é apenas um núcleo. Mas esse um núcleo pode ser uma ideia no plural, veja bem. As pessoas estão doentes. Você pode dizer, professora, mas são várias pessoas, é verdade. Só que ali na representação escrita, eu só tenho uma palavra. Portanto, é só um sujeito, sujeito simples. Então, sujeito simples é aquele que vai apresentar apenas um núcleo. Agora, a gente vai voltar aí com a cartela para entendermos os exemplos. Olha o que está dizendo. A polícia fez um bom serviço. Gente, quem que fez um bom serviço? Somente a polícia. Perceba que eu só tenho um sujeito aí, apenas um núcleo. Portanto, sujeito simples, sujeito determinado simples. A professora ministrou uma ótima aula. Será que sou eu? Pode ser ou pode não ser, não é? Então, quem é que está ministrando ou ministrou uma ótima aula? A professora. Perceba que realmente eu só tenho um núcleo, eu só tenho uma palavra apresentando aí a ideia, que no segundo caso é de ministrar uma ótima aula. Lembrando que
o sujeito aí chamado de determinado simples pode ser representado por um substantivo, lembrando que substantivo é aquilo que dá nome às coisas, por exemplo, sapato, blusa. Pode ser um pronome, o pronome é aquele que vai substituir o substantivo. Veja bem, vamos pegar aqui a palavra polícia e vamos colocar ela no lugar de polícia. É um pronome, não é? Então, se eu digo ela fez um bom serviço, também, gente, olha aí, pode acontecer essa frase. Então, por isso que eu posso dizer que o pronome aí é um sujeito determinado simples. Ou uma palavra substantivada, é quando, por exemplo, eu transformo um verbo em um substantivo. Se eu coloco, por exemplo, vou apagar aqui para vocês entenderem melhor. Amar. Amar é um verbo, não é? Se eu coloco, por exemplo, o artigo na frente, ele deixa de ser um verbo e passa a ser um substantivo. Por esse motivo, eu chamo de palavra substantivada, ok? Então, agora nós vamos entender o nosso próximo aí. Pode colocar para nós verificarmos aí qual é o nosso próximo tipo de sujeito. Ele vai se chamar de sujeito determinado composto. Olha o que vai dizer. Possui núcleos, ó, não é só um núcleo, possui núcleos. Veja bem que agora eu tenho a ideia de mais de um. Possui núcleos explícitos na oração, formados por um substantivo, pronome, já expliquei tudo isso, não é? Ou palavras substantivadas. A diferença é que o sujeito composto possui dois, anote bem isso, dois ou mais núcleos. Então, guarde essa informação. Não importa se os núcleos estão no plural ou no singular. A quantidade de núcleos é o que define o sujeito composto. Agora vamos entender aqui com um exemplo. João e Maria fizeram um caminho de migalhas. Gente, quem é que fez, ó, um caminho de migalhas? João é a primeira pessoa, digamos aí, né, o primeiro ser, e Maria é o segundo ser. Perceba que eu não tenho apenas um, eu tenho dois. Por esse motivo, eu vou chamar de sujeito, ó, determinado composto, porque eles são explícitos e é mais de um, no caso aí o sujeito, tá bom? E perceba que eu estou representando por substantivo. João é um nome, assim como Maria. Então, se são nomes, eu vou chamar de substantivo. Agora, como nós temos mais de um aí, então só pode ser sujeito determinado composto, beleza? Então, agora vamos ver o nosso próximo aí. Olha o que vai dizer a respeito do nosso próximo sujeito. É importante que vocês entendam esse para não confundir com o próximo. Olha o conceito. Sujeito determinado, aí vai dizer que é implícito, desinencial ou elíptico. Professora, por que tudo isso? Todos eles fazem referência a um só sujeito que a gente vai entender agora. Muitas vezes o sujeito não está explícito, ou seja, o sujeito não aparece. Guarda essa informação. Nos dois primeiros casos, o sujeito aparece, agora o sujeito não vai aparecer. Porém, ele existe, e é definido. Como assim, professora? Nós vamos já compreender essa situação. O sujeito está escondido, mas é possível identificá-lo por conta da concordância verbal. O verbo ainda se relaciona com o sujeito e, por isso, mesmo ele estando fora da oração, a concordância entre sujeito e verbo precisa existir. Muitas vezes o contexto ajuda a descobrir o sujeito oculto. Então, antes de nós percebermos aí os exemplos, eu quero que vocês acompanhem comigo o seguinte raciocínio. Foi o exemplo que eu já havia falado. Se eu digo, por exemplo, estou doente, mas quem é que está doente, professora? Eu. Só que o eu não está aparecendo aí, mas pela conjugação do verbo, eu sei quem é que está doente. Então, este cara aí que não aparece, mas eu sei quem é, ele pode ser definido, ele pode existir, é o que eu vou chamar de sujeito oculto, sujeito desinencial ou elíptico. São os três nomes para esse mesmo sujeito, beleza? Então, quando eu não consigo olhar quem é o sujeito, mas pelo contexto eu sei quem é, nós vamos ter esse sujeito oculto, beleza? Agora nós vamos compreender com os exemplos, então acompanhe aí comigo.
Veja só os exemplos. Rastejei de dor, eu rastejei de dor. Perceba que aqui, ó, no primeiro momento, quem é que está rastejando? É eu. Mas cadê o sujeito aqui no início? Eu não tenho. Embora ele não apareça, pelo verbo eu sei que ele existe. Por isso, eu chamo de sujeito elíptico, oculto ou desinencial. Matei meu desejo naquele doce. Meu Deus, eu adoro doce. Então, realmente, eu matei. Olha aí, ó, não está explícito aqui, mas pelo verbo eu sei que é a pessoa aí, no caso eu, que matou o desejo naquele doce. Então, só repetindo a informação. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. É aquele que não aparece aqui, ó, mas pelo verbo, pelo contexto da frase, eu sei quem é, ok? Agora vamos ver o outro tipo de sujeito, aí a gente não pode confundir, tá bom? Que é o sujeito indeterminado. Então, vai aparecer aí para vocês, vejam só. É aquele que, embora existindo, não é nomeado na oração. Ou por não querer nomear-se, não é? Ou nomeá-lo como está aí. Ou por se desconhecer quem pratica a ação. A indeterminação do sujeito se dá por meio de dois procedimentos. Então, antes de nós fazermos a leitura dos procedimentos, a partir dos exemplos, eu quero que vocês entendam comigo o que seria o sujeito indeterminado. Ó, o sujeito indeterminado existe, mas eu não sei quem é. Então, se eu digo assim, uma frase clássica, falaram mal de você, mas quem falou mal? Não sei, você pode dizer, eles, mas eles quem? Sei lá, professora. Parece aquele meme, sei que lá, né? Então, eu não sei quem é. Ao dizer isso, eu vou ter um sujeito indeterminado. É diferente do sujeito oculto. É por isso que eu disse que vocês não podem confundir. Quando eu digo rastejei de dor, mas quem rastejou? Perceba que eu consigo encontrar o sujeito. Eu rastejei de dor. Mas ao dizer falaram mal de você, você aí pode dizer, professora, mas eles. Se eu trocar aí, vai dizer que são eles. Mas eles quem? Eu não sei quem é. Eu sei que alguém fez a ação, mas eu não sei quem é de fato quem fez a ação. É por isso que está dizendo aí que eu não posso nomeá-lo. Ele não quer aparecer, ok? Agora nós vamos voltar com os exemplos para entendermos aí o conceito. Falaram muito bem de você. Então, perceba aí, ó, que o verbo está na terceira pessoa do plural. Vou colocar aqui, ó, terceira pessoa do plural. Professora, mas como assim? Só é conjugar um verbo, gente, ó. Eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falais e eles falaram. Então, de fato, é a terceira pessoa. Então, terceira pessoa do plural. Então, esse é o primeiro procedimento para a gente indeterminar o sujeito. Falaram muito bem de você, mas quem falou? Ainda bem que é bem, né, gente? Não é mal, como eu havia dito no meu exemplo. Mas quem falou? Sei lá, alguém falou. Mexeram nos seus pertences, mas quem mexeu? Você pode dizer eles, mas eles quem, professora? Sei lá. Então, por isso que também nós temos aqui, a terceira pessoa, vou ajeitar aqui para vocês entenderem melhor, a terceira pessoa do plural também. Então, esse é o primeiro procedimento. É engraçado, então, só para vocês entenderem o raciocínio aqui comigo, que eu uso o sujeito indeterminado para não culpar as pessoas. Não sei se vocês percebem isso, né? Quando eu não quero culpar a pessoa ou as pessoas, eu digo assim, olha, mexeram nas suas coisas. Mas quem mexeu? Não sei, alguém mexeu aí. Então, a gente usa geralmente o sujeito indeterminado para não colocar culpa em ninguém. Alguém é culpado, mas eu não sei quem é. Vamos deixar aí subentendido para a pessoa procurar saber quem é, tá bom? Então, agora nós vamos entender os procedimentos aí do sujeito indeterminado. Acompanhe comigo. Olha o que vai dizer. Procedimentos de indeterminação do sujeito de uma oração. Colocando-se o verbo ou auxiliar, se houver locução verbal, como eu já havia explicado, em que pessoa? Na terceira pessoa do plural, sem referência a seres determinados. Então, aqui no primeiro caso, estão pedindo o seu documento na entrada da festa, mas quem? Não sei, não sei, não sei. Então, perceba que eu estou colocando o verbo na terceira pessoa do plural, sem dizer quem é.
A mesma situação vai acontecer com o próximo. Procuraram você por todos os lugares. Mas quem que procurou? Não sei. Espero que seja alguém importante, não é? Vai que eu ganhe dinheiro, uma loto fácil ou mega sena, não sei. Mas procuraram você por todos os lugares. Então perceba que realmente eu coloquei o verbo na terceira pessoa do plural, mas sem dizer quem é, sem fazer referência a alguém aí, beleza? Então esse é o nosso sujeito indeterminado. Mas temos outros casos aí. Acompanhem comigo só. Olhem só. Procedimentos de indeterminação do sujeito de uma oração. Agora o segundo momento. Empregando-se a partícula se junto com a terceira pessoa do singular com os seguintes verbos. Verbos intransitivos são aqueles que não pedem complemento. E aí, se eu colocá-los juntos, na verdade, a um se, vai ter aí um sujeito indeterminado. Porque quem vive, gente. Perceba que realmente eu não preciso de complemento aí, tá bom? Ou com verbos transitivos indiretos, que são aqueles que vão pedir complemento, mas com preposição. Vamos entender aqui, ó. Quem precisa de algo. Então, perceba que o verbo pede um complemento com preposição. Estão vendo aí, ó? Então, por isso que eu chamo de verbo transitivo indireto. Mas ele está acompanhado de um se. Opa, então é sujeito indeterminado também, tá bom? Ou um verbo de ligação. No casamento, sempre se fica nervoso. Olha aí o verbo de ligação acompanhado de um se. Professora, mas o que é verbo de ligação? Eu vou ligar para o verbo? Óbvio que não. Eu quero que vocês entendam aqui comigo o que seria o verbo de ligação. O verbo de ligação vai ligar o sujeito à sua característica. Se eu digo assim, Milena é baixa, de fato, gente, não parece, não há aí na tela, mas eu sou baixa. Então, se eu digo Milena é baixa, perceba que o verbo não está produzindo nenhuma ação, ele só está ligando Milena à sua característica. Portanto, é um verbo de ligação. E aí, se ele estiver acompanhado de um se, vai ser sujeito indeterminado. Então, se eu digo, está-se feliz no Brasil, não sei se você é feliz no Brasil. Pode ser que sim, pode ser que não, não é? E aí, quem é que está feliz? Não sei, sujeito indeterminado aí, porque há um verbo de ligação acompanhado de um se. Lembrando que o está é de ligação, porque se eu digo, Milena está doente, ó, Milena está sendo ligada a uma característica pelo verbo estar, representando aí um estado, tá bom? Agora, uma atenção que eu quero deixar para vocês. Vejam bem. Atenção, o pronome se, nesse caso, recebe o nome de índice de indeterminação do sujeito. Então, o se, por si só, vai receber o nome aí de índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Agora, veja o seguinte. Aprovou-se o novo candidato. Aqui temos sujeito, ou seja, o novo candidato foi aprovado. Professor, agora confundiu tudo. Acalma o teu coração, porque a situação é o seguinte. Olhem só. Quem aprova, vou colocar aqui, ó, aprova algo. Perceba que o verbo e o complemento, ó, não estão ligados por uma preposição. Aí no meio deles não existe preposição. Então este verbo vai se chamar de verbo transitivo direto. Aí essa que é a dica, ó, que está sendo expressa aí. Quando eu tenho um verbo transitivo direto acompanhado de um se, o que vier depois vai ser sujeito expresso, tá bom? Chamado aí de sujeito paciente, porque o candidato, o novo candidato, é quem está recebendo a aprovação, tá bom? Então, essa é a dica, ok? Vejam aí o próximo, que é oração sem sujeito. Olha o que vai dizer. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente é aquela em que a declaração é expressa pelo predicado, mas não se atribui a nenhum ser. Professora, eu não compreendi. Perceba que o verbo está expressando uma ação, uma noção aí, mas não tem sujeito. Você não pode falar eu trovejo, tu trovejas, eu chovo, tu chovo. Não existe isso, meu povo. Então, o verbo não faz referência a nenhum tipo de sujeito. É por isso que nós vamos ter oração sem sujeito. Vejamos aí a continuação a respeito da oração sem sujeito. O primeiro caso são os verbos impessoais, ou seja, são aqueles que
vão realmente indicar o quê? Primeiramente, fenômenos da natureza. Olha aqui, ó, os que indicam fenômenos da natureza, como chover, nevar, gear, ventar, trovejar, relampejar, anoitecer, fazer no sentido de frio ou calor, por exemplo, faz frio, faz calor, entardecer, etc. Exemplos: escureceu cedo hoje, chove muito no Amazonas, nevou no Rio Grande do Sul. Então, esses verbos que expressam fenômenos da natureza são verbos impessoais e eles vão ser classificados como oração sem sujeito. Vejamos o próximo caso aí. O próximo caso vai se voltar para o verbo haver no sentido de existir. Olhem só, houve poucas reclamações. Veja que o haver está com o sentido de existir. É a mesma coisa que dizer existem poucas reclamações. Então, o haver no sentido de existir vai ser uma oração sem sujeito. Ou o verbo haver indicando um tempo passado. Há 2 meses não chove. Então, o verbo haver está indicando o tempo passado, ok? Agora, olhem os próximos casos. Os verbos fazer, haver e ir, quando indicam tempo decorrido e fenômenos da natureza, também vão ser orações sem sujeito. Fazer no sentido de tempo passado e haver aí, ó, também vão expressar o quê? Oração sem sujeito, beleza? Vejamos o nosso próximo caso. O verbo ser na indicação de tempo em geral e distância. Perceba que o verbo ser está indicando aí, ó, é dia. Indicação de tempo, não é, gente? Era noite fechada quando chegamos à cidadezinha. A mesma situação. Então, o verbo ser, nessas ideias, também vai ser uma oração sem sujeito. Agora, vamos para o nosso próximo tópico, que são aí os tipos de predicado. Vejam bem. Nós temos o primeiro tipo de predicado, que é o predicado verbal. É aquele que apresenta um verbo, que é o seu núcleo. Sempre o núcleo do predicado vai ser um verbo, mas ele vai ser um verbo significativo, ou seja, vai indicar uma ação, alguma coisa acontecendo. Então, quando eu digo, você já sorriu hoje, perceba que é uma situação que a pessoa vai fazer, não é se acontecer uma situação em que realmente ela vai rir, ou sorrir, melhor. Ana assistiu ao espetáculo teatral, a mesma coisa. Perceba que o verbo está indicando uma noção, uma ação. É por isso que os verbos significativos são verbos transitivos, verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Eita, professora! Continuando aí, ó. Nós vamos ter o próximo predicado, que é o predicado nominal. É aquele que apresenta como núcleo um predicativo do sujeito que se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Meu Deus, professora, que conceito é esse? Eu já havia falado, inclusive, logo no início da aula. Então, eu estou ótima. Perceba que o verbo não está indicando nenhuma ação, nenhuma noção assim significativa. Só está ligando o sujeito à sua característica. Por esse motivo, nós chamamos aí de predicado nominal. Mesma situação com a segunda frase. Ana estava assustada. Então, Ana, sujeito, sendo ligada pelo verbo à característica assustada. Por esse motivo, nós classificamos como predicado nominal. E vejamos o próximo, que é o predicado verbo nominal. Olha o que vai dizer, é aquele que apresenta 2 núcleos. Vai apresentar um verbo significativo, mas não só isso. Ele vai apresentar uma característica do sujeito, que vai ser chamada aí de predicativo do sujeito, ou pode ser do objeto, que é o complemento de um verbo, ok? O estudante caminhava apressado. Perceba que o verbo está indicando uma ação, uma noção aí, não é? Mas ele não só caminhava, ele caminhava apressado. Então, eu tenho um verbo nocional e uma característica. Ao juntar as 2 coisas, eu vou ter o predicado verbo nominal. Vejamos o próximo. Ana assistiu ao espetáculo teatral assustada. Então, Ana recebe a característica de assustada, mas não só isso, ela faz uma ação, que é assistir aí ao espetáculo, tá bom? Então, nós temos aí como último caso o predicado verbo nominal, ok? Eu sei que a aula foi muito densa, com muitas informações, mas eu espero que você tenha entendido o que é sujeito, o que é predicado, quais são os tipos de sujeito e quais são os tipos de predicado. E eu fico por aqui.